A, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Shalom, Adonai, a paz de Deus, a paz seja convosco. É uma honra para mim, eu amo a nossa igreja em todas as denominações, em todas as tribos, como diz assim, em Joel capítulo 2, porque Deus juntou todas as suas tribos. Cada um de nós tem a sua tribo. Que Deus abençoe, que vocês possam continuar compreendendo. Então, eu parei na última aula, no capítulo 3, versículo 21 de Gênesis. E Jeová Deus fez vestimentas de pele para Adão e sua mulher. Você juntando esse texto com Apocalipse 13, 8b e c, você vai compreender que era o cordeiro. Então, o cordeiro foi tipologicamente morto desde a fundação do mundo. Anteriormente, na eternidade, lá quando ele estava no laboratório, antes da criação do mundo, ele chamou os seus anjos, então ele manifestou, ele revelou o cordeiro, como diz o texto que nós lemos em 1 Pedro capítulo 1, verso 20, o qual em outro tempo foi previamente conhecido em verdade antes da fundação do mundo. Então nós temos dois estágios. Então eu terminei com esta imagem. Terminei com esta imagem. Vocês estão vendo aqui essa imagem. Então, a apresentação do Cordeiro na eternidade, aqui na eternidade. Depois, ele morre desde a fundação do mundo no Éden. Eu coloquei aqui o Éden. Né? Ele morre simbolicamente através, veste Adão, mostrando o que ele vai fazer. Ele veste Adão e Eva. E passaram-se desde a fundação do mundo até a vinda do Senhor Jesus, quando ele foi colocado no ventre de Maria, depois quando ele cresce e faz seu ministério, e quando ele morre na cruz do Calvário, morre como um cordeiro. Então aqui nós temos como, se ele já foi apresentado na eternidade, então o mundo das trevas que veio a cair futuramente, sabia que Deus tinha um cordeiro, que seria a garantia absoluta de tudo aquilo que ele havia criado. Ele deu essa oferta, essa é uma oferta antecipada, é uma primícia de Deus para que ninguém tome o seu domínio. E que se alguém quiser entrar no seu domínio, vai ter que sair, porque tem uma oferta previamente apresentada antes da fundação do mundo. Então nós temos aqui agora já o segundo estágio, que é o segundo estágio, desde a fundação do mundo, ele vestindo Adão e Eva. Depois, a realização do cumprimento do projeto da eternidade e do projeto do Éden. Então, aqui está o Cordeiro. Então, nós temos aqui alguns detalhes importantes sobre essa questão desse Cordeiro que vai invadindo os sacerdócios. Vamos voltar para isso aqui, mas se você não entender isso aqui, você nunca vai se prosperar em termos de conhecimento. Porque você não sabe falar do Cordeiro, você não sabe onde está o Cordeiro, o que ele fez, o que ele foi apresentado, o que é que ele fez na fundação do mundo, o que é que ele vem fazendo desde a fundação do mundo até o cumprimento desse propósito na cruz. Então, ele para e pensa durante esse período. Olha só que coisa tremenda isso aqui, meus irmãos, olha só. Aqui é o previamente conhecido, o Cordeiro previamente conhecido, depois o Cordeiro no Éden, o seu trabalho no Éden, depois daqui até aqui tem que fazer a caveira, né? Que é para vocês verem que aqui é a sua morte, aqui está o Cordeiro que foi morto. Então, esses dois aqui, essa apresentação e essa tipologia
termina na realidade. Na realidade. Então nós temos a apresentação antes da fundação do mundo, 1 Pedro, capítulo 1, verso 20. Nós temos Gênesis, capítulo 3, verso 20. E depois nós temos a realidade em Mateus, capítulo 27, 51 ao 53. O Cordeiro. Agora, aqui lembre-se que esse Cordeiro ele é o símbolo da imagem que foi preparada, a imagem. Por que diz imagem? Lembre-se que Adão, quando Deus fez o firmamento, que ele criou a terra, que ele cria Adão, ele faz Adão segundo a sua imagem. Ele faz segundo a sua semelhança. Ele faz segundo a sua imagem e conforme a sua semelhança. Isso significa o quê? Quando você estuda isso, quando a Bíblia fala que ele faz o homem aqui, capítulo 1, versículo 26, ele diz: então façamos o homem a nossa imagem. Então havia uma imagem que foi previamente preparada no tabernáculo de Deus para que ele pusesse essa imagem como Adonai. O Adonai sempre é quando o Jeová se revela no nosso mundo. Então ele muda esse nome para Adonai. Adonai é Deus revelado, Deus manifestado. Então, como capitão dos exércitos, ele é Adonai. Como rocha, ele é Adonai. Como carne, ele é Adonai. E Satanás não quer reconhecer isso. Porque Satanás não reconhece que ele veio em carne. Porque a vitória de Jesus foi muito forte. Porque ele poderia vencê-lo em espírito como Deus. Mas ele disse: eu vou rebaixar tanto, eu vou me colocar na condição do homem. E como homem eu vou te vencer. Para mostrar para o homem que o homem pode vencer Satanás. Por isso que lá no Vale de Jaboque você vê o homem vencendo o anjo. Em todas aquelas arquibancadas estavam os anjos de Deus e ao derredor os demônios. Para que eles soubessem, para que eles vissem, para que eles entendessem que entender? Entender que foi dado o domínio da terra, foi dado ao homem. Salmo 115, verso 6. Então os demônios ficaram preocupados. Ora, se eles venceram os anjos que são santos, que será de nós? Irmão, isso aqui é uma autoridade muito forte. Não? O passaporte para estar nessa terra é o seu corpo físico. Se morreu, tem que deixar o corpo físico, não fica vagueando para cá. Ou vai para o lugar de tormento no Hades, ou vai para a Nova Jerusalém no Será, onde todos estão esperando a ressurreição dos mortos para estarem conosco e juntos sejamos arrebatados. Então esse princípio é importantíssimo para você tomar. Então, estou mostrando aqui para você a tipologia, o resumo da aula passada, mas eu queria mostrar para vocês algo novo aqui. Que é algo novo? Que eu estou dizendo que essa imagem foi preparada, que o homem foi feito a essa imagem. Essa imagem. Quero falar um pouco sobre essa imagem. Nós somos feitos a essa imagem que já estava pronta. Essa imagem anda nas águas, sobre as águas. Essa imagem, ela pode se transportar. Essa imagem, ela vence os demônios. Essa imagem tem poder de cura. Essa imagem é o seu corpo físico. E com essa imagem é que ele vai andar na terra. Uma imagem previamente preparada, simbolizada e manifestada como cordeiro. Para ele entrar na terra, ele pergunta: como eu vou entrar na terra? Como eu vou entrar na terra? Colocando aqui, ó. Então vamos colocar os anos de Jesus aqui, os anos do ministério de Jesus. Os anos do ministério. Então vem a pergunta: como eu entro na terra? Como eu vou sair daqui do laboratório e vou entrar no mundo dos homens? Aí Deus tinha preparado previamente uma mulher para que essa imagem fosse colocada no seu ventre, que foi Maria. Então, como ele entra no mundo? Como ele entra no mundo? Isso aqui é muito importante. Pastor Anildo é violento, porque ele pergunta: como eu entro no mundo? Eu sou o cordeiro, previamente anunciado. Então ele faz a pergunta. E a pergunta é:
como eu entro no mundo? Aí o pai diz, você vai entrar como cordeiro. Vai entrar como cordeiro. Ok? Aí você vê, não há lugar para ele na estalagem, né? Ele fica na estalagem lá em Belém, mas como não havia lugar para ele nasce e é colocado numa tenda de pastores, dentro de uma manjedoura, que é o lugar onde fica o cordeiro. O que você tem aí? Dá para você entender agora? Como eu entro no mundo? Como cordeiro. Porque eu fui apresentado antes da fundação do mundo como cordeiro. Eu dei a roupa de Adão e Eva, meu sangue foi derramado no Éden. E agora, como eu entro em pessoa? Por quê? Porque aquela caixa, essa imagem é a caixa. O que é a caixa? A caixa é o corpo. A caixa é o corpo. Então ele tem que colocar essa imagem desde pequenininho, do zero, para que ele se desenvolva, seja menino, cresça, ele vá para o templo, que ele comece o ministério com 30 anos. Então ele pergunta, como eu entro no mundo dos homens? Então você vê o texto de Mateus, você vai ver no texto de Mateus que ele entra como cordeiro. E agora ele vai começar o seu ministério com 30 anos de idade, ele vai começar o seu ministério de 3 anos. E para começar o seu ministério, ele pergunta, como eu começo? Aí fique tranquilo, que eu já falei com o João Batista, que ele vai anunciar você. Você vai começar o seu ministério como cordeiro. Aleluia. Vai começar o seu ministério como cordeiro. Então, aí você está vendo a unção da sabedoria divina, da glória divina, da autoridade divina que estabelece esse cordeiro dentro desse sacerdócio. Quando nós falamos sacerdócio, eu sinto aqui no meu corpo a presença muito forte de Deus nesse estúdio, falando com você, falando no seu coração, falando na sua alma, o pensamento, sua mente, ela é renovada. Porque quando você tem uma visão geral desse cordeiro, agora você pode dizer, agora estou entendendo. Ele pergunta, essa imagem, como eu entro no mundo? Eu entro como cordeiro, nasce como cordeiro. Depois, 30 anos depois, vai começar o ministério dele. Como eu começo meu ministério? Aí João Batista diz, que esse detalhe do capítulo 1 de João é muito importante, porque você lê rápido e não vê. Mas Jesus entrou na fila para ser batizado. Até hoje ainda é assim. A unção continua lá. Uma fila. 5 horas ele terminava o seu expediente. Jesus na fila, né? Para que ninguém conhecesse. Coberto o seu rosto, ele cobria a sua face, para que ninguém conhecesse. Caminhando ali, caminhando, e ele chega no dia do seu batismo. João não o conhecia, porque a Bíblia diz que João nunca mais o viu. Desde o dia em que Maria se encontrou com Elizabeth, que o Espírito de Deus que estava em Cristo passou para o ventre de Elizabeth, ele sentiu aquela unção. E aquela unção ele nunca mais esqueceu. Essa unção permaneceu nele e ele nunca mais esqueceu. 30 anos depois, está João Batista. Nunca o viu, nunca mais se viram. E João Batista está fazendo seu ministério no batismo e batizando os soldados romanos, batizando as pessoas que vinham. E ali, ele, no meio da fila, João diz, eu não conheço, mas eu estou sentindo a mesma coisa que eu senti quando eu estava com 6 meses no ventre da minha mãe, que ele já era uma alma. João já existia como alma no ventre da sua mãe. Desde a união dos espermatozoides, que se unem, Deus sopra o espírito de vida, o coração começa a bater, ali já está a alma. E é o primeiro que começa a bater, é o coração. Meu Deus. E ele estava sentindo a mesma coisa que ele sentiu quando Jesus estava ali no ventre de Maria e dali o Espírito Santo passou para João. João sente. Ele está na fila. Aí ele disse, eu não sei onde está,
Eu não sei onde está, mas no meio de vós há um. Há um que vem, que existe antes de mim. Oh, glória! E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque eu vos batizo com água, ou na água, mas ele vos batizará. Ele está aí, eu sinto que ele está aqui, no meio de vocês. Está ele, e ele, eu sei que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sei quem ele é. Isso foi o primeiro dia do batismo. Aleluia! Oh, glória a Deus! É baixo. Ah, meu Deus. Aleluia. João no capítulo 1, ele fala sobre isso. Não ia ler. Mas Deus tocou aqui no meu coração, eu vou ler para vocês, que você pode falar, você pode estar inventando isso. Né? Em João capítulo 1, ele vai tratar desse assunto a respeito da situação que eu estou falando que ele viveu. E ele vem falando de João. Mas lá na frente ele diz assim, verso 23, ele está no batismo. Jesus está na fila para ser batizado. Pode entrar, meu amigo. Vem aqui, pastor, vem aqui. Vem aqui comigo, vem. Vem aqui. Sim, vem. Meu grande amigo. Esse aqui é meu grande amigo. Deixa marcado na história para os nossos filhos. Amém. Esse aqui é o apóstolo Monteiro, aqui de Manaus. Ele é, juntamente com a apostolisa Neuza, serva do Senhor. Estamos juntos. Amém. Fale alguma coisa, são 12 mil alunos espalhados pelo mundo inteiro. Bem, para nós é um privilégio, né? Servir esse homem de Deus. Oh, glória a Deus. Realmente é um homem com um conhecimento, né, da palavra, um conhecimento de Deus que tem realmente levado um ensinamento genuíno, né, das Escrituras, e nós temos nos deliciado e temos aprendido muito com esse homem. Então, Glória a nós Deus. estamos aqui servindo com muita alegria e vem para isso, né, para servir. E também está do lado, né, desse homem. Aleluia. Para a gente aprender mais e mais. É um poço de conhecimento. É um dos nossos mestres, né, mentores. Que é uma honra sempre estar do lado dele, ouvindo. Então, aleluia. É um privilégio para todos nós. É uma honra para mim, muito maior. Obrigado pelo seu carinho, por todo o amor que vocês têm por nós. Vai ficar na história. Amém. Obrigado, viu? Mergulha aí, mergulha. Nós estamos só ali, ó. Tá. Dali só ouvindo tudo. Tá bem. Muito obrigado. E ficar marcado para sempre nesse vídeo, essa nossa amizade. Então, no livro de João, eu estou falando, apóstolo Monteiro, eu estou falando, que no primeiro dia João Batista sentiu. Ele sentiu o impacto da presença de Jesus, porque a Bíblia diz que desde aquele dia que Elizabeth e Maria se encontraram, que na nossa Bíblia está traduzido como Isabel, mas no texto original está Elizabeth, então ele nunca mais ouviu. Só o vê aí. E Jesus vem escondido, ele vem assim para não se manifestar. E entra no batismo, porque ele sabia a hora e o tempo dele. João capítulo 7, os discípulos disseram, os irmãos dele disseram, eu não quero ir para Jerusalém, para que todo mundo te conheça. Aí ele disse, não, meu tempo ainda não é chegado. Ele sabia disso, ele tinha consciência desse tempo, apóstolo Monteiro. E ele foi para a fila do batismo. E quando ele entra na fila, João não o conhece, mas ele sentiu. Ei, tá aqui o camarada, esse camarada aí. Eu não sei quem ele é, não sei quem é, Jesus está lá. Ô, glória! E disse, eu batizo com água, mas o que está no meio de vós, ele fala, os que está no meio de vós, que eu tenho certeza, porque eu sei
Eu tive experiência com ele quando eu tinha 6 meses. Ainda no ventre da minha mãe. 6 meses de gestação, não de nascido. E ele dizia, no verso 15 ele diz, João testemunhou a respeito dele. O verso 14 diz que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do gênio do Pai, cheio de graça e verdade. Aquele cordeiro que foi previamente anunciado antes da fundação do mundo. Agora ele está encarnado, agora ele agora é o Adonai, como eu expliquei para vocês, ele é encarnado, manifestado no nosso mundo. Aí ele diz, porque todos nós recebemos da sua plenitude graça de graça, graça por graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Porque ninguém jamais viu a Deus. Que coisa tremenda que João está escrevendo aqui. Esse é o João Evangelista. E falando do João Batista. E falando do João Batista, ele diz, eu sou a voz daquele que clama pelo deserto. Endireitai o caminho de Jeová, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram da parte dos fariseus. E eles perguntaram, dizendo, então, por que batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E João lhe respondeu, dizendo, eu batizo com água, mas o que está no meio de vós. Viu aí? Ele sabia. Então, o que eu estou mostrando... Desculpa. Perdão. O que eu estou mostrando para vocês é que João sabia que ele estava ali, mas por que ele não falou direto com ele? Porque a Bíblia diz que ele não o conhecia. Então, sabe o que ele fez? Pastor Anedo, ele foi orar. Fechou o batismo, apóstolo. E ele foi, se ajoelhou e orou. Disse, Deus, eu não conheço o Cordeiro. Como é que eu vou saber que eu vou batizar ele? Aí ele disse, eu vou te dar uma dica, seguinte, quando ele vier, a pombinha vai pousar sobre ele. E quando você vir a pombinha pousar sobre ele, esse é o meu Cordeiro. Tremendo isso aqui. Porque eu falei aqui, antes do seu ministério, ele perguntou, como eu entro no mundo? Porque essa imagem foi feita... essa imagem foi preparada antes da fundação do mundo. E essa imagem estava pronta. A imagem que andava sobre as águas, que expulsava o demônio, curava enfermo. Essa imagem para o corpo dele na terra, que a sua imagem já coexistia. Então, ele pergunta, como eu entro no mundo? Ele fala, tu entra como cordeiro. Por isso que ele vai ter que começar na manjedoura. 30 anos depois, como eu entro no meu ministério? Como cordeiro. Por isso que João tem que dizer, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele é manifestado antes da eternidade como Cordeiro, ele aparece como Adão e Eva como Cordeiro. Depois ele entra no mundo, no ventre de Maria e nasce como Cordeiro, é colocado na estrebaria, ele é colocado ali, depois, 30 anos, ele entra no mundo, agora é o batismo dele. João não conhece. Aí olha só o texto tremendo, ele está no meio de vós. Aí ele disse, este é o que vem após mim, o qual é preferencialmente antes de mim, o qual não sou digno de exaltar as correias de suas sandálias. Isso aqui é um mistério tremendo que não dá tempo para eu falar para vocês. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde o próprio João batizava. Aí você fala assim, você sabe que foi no outro dia. Como é que você pode dizer que foram 2 dias para ele chegar ao total e completo conhecimento? Você falar que o primeiro dia ele não o batizou, mas ele sentiu. Olha o texto aí para você ver. 1:29 diz, no dia seguinte. Está vendo aí? No outro dia. João viu que Jesus vinha em sua direção e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então foi no dia seguinte. Mas o que aconteceu no dia seguinte? Porque ele viu se ele não o conhecia? Porque o texto está dizendo. Aí o texto logo a seguir vai dizer como é que foi. Que ele foi para casa e de noite ele começou a orar.
quando ele começou a orar, aí ele diz assim: este é aquele de quem eu disse, depois de mim vem um varão que tem a preeminência, porque já era primeiro do que eu. Aí o verso 31 diz assim: eu não o conhecia. 31. Eu não o conhecia. Mas que para que ele fosse manifestado em Israel, eu vim batizar em água. E João ainda deu testemunho dizendo: vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Ele diz no verso 33 de novo: eu não o conhecia. E aqui que eu digo que ele teve que orar. Que ele orou. Ele falou: pai, que o irmão disse: pastor, eu nunca li na Bíblia esse negócio que João foi lá orar para o pai revelar para ele. Disse: porque você não leu direito. Mas onde é que está que eu não vejo? Está aqui, ó, no verso. Ele está dando testemunho de que aconteceu no segundo dia. Se eu não conhecia, mas aquele, isto é, o Pai, aquele, o Pai, que me enviou a batizar, me disse. Aquele sobre quem vir e descer o Espírito, o mesmo permanecer sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo. E diz: e eu vi, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. E João, diz o texto, olha só que coisa tremenda. No dia seguinte, João se achava lá de novo na companhia de 2 de seus discípulos. E ao ver que Jesus passava para ser batizado, aí ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Que tremendo isso aqui. Pastor, a visão maravilhosa, isso aqui é uma visão tremenda sobre a história do Cordeiro, isso que eu mostrei aqui, desde o princípio. A visão aqui. Aqui, o Cordeiro está no Éden, o melhor amigo de Eva. Satanás havia conhecido ele quando ainda era luzeiro. Antes dele cair, diz o texto em 1 Pedro capítulo 1, verso 20, diz que ele foi previamente conhecido antes da fundação do mundo. Então Satanás sabia quem era o Cordeiro. Então estou ensinando aqui para eles, aposto que Satanás ficou preocupado. Quando ele viu o Cordeiro dentro do Éden, ele disse: estou perdido, porque esse Cordeiro vai ser um problema para mim. Eu tenho que matar esse Cordeiro. Aí o Adão peca, cai, e Deus tem que matar o Cordeiro desde a fundação do mundo. Essa já é a segunda parte. Aí ele diz: esta já é a segunda parte. Aí ele diz: matei o Cordeiro, está tudo certo, está tudo bem para mim. Aí passa todo esse período do Antigo Testamento, todo esse período, desde o início até Malaquias, ele estava tranquilo, porque os cordeiros que estavam sendo mortos eram só cordeiros que ele chegou ao ponto de dizer: eu não quero mais holocaustos, eu não quero mais holocaustos de cordeiro, porque o vosso coração não está nisso e tal. Aí o diabo: estão vencendo, porque o próprio Deus está rejeitando os seus próprios sacrifícios dos seus sacerdotes. Pense nisso, olha só, coisa tremenda. Aí estou tranquilo, a humanidade está comigo. O cordeiro eu matei. De repente chega um demônio lá, nas regiões celestes onde ele habita, e disse: chefe, tem um problema. Diz: que foi? Está uma festa tremenda lá embaixo. Que é? Festa dos pastores. E apareceram uns anjos lá. É? Estão dizendo lá que o Cordeiro nasceu. Ele pense, irmãos, fique no lugar agora desses camaradas e veja ele pondo a mão na cabeça: eu matei lá no Éden. Pegou? Eu matei lá no Éden, eu acabei com ele, como é que ele apareceu? Sim, tem um camarada barbudão lá, vestido com a roupa de Elias, dizendo que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Não é possível, será que ele me enganou? Eu tenho certeza que ele foi morto lá desde a fundação do mundo. Se dizer, foi um cordeiro, foi uma tipologia, mas chegou a verdade, chegou a realidade. Aquele que foi apresentado antes da fundação do mundo, ele agora virou carne, agora está entre nós. Vai ser um problema para nós. Aí ele lembra do texto de Gênesis capítulo 3, verso 15, que diz assim: olha, a semente dela vai ferir o teu calcanhar, mas tu lhe pisarás a cabeça. Então esse texto vai se cumprir. Como é isso?
eu sou a serpente. Eu sou a serpente. Então eu vou ferir esse cordeiro pelo calcanhar. Agora eu mato completamente. Aqui eu acabo com a sua história. Aqui eu destruo tudo. Ele aparece como cordeiro. E agora, 3 anos depois, ele vai ser levantado como cordeiro na cruz. E agora ele vai estar presente. Então eu preciso da oportunidade de eu pegar o calcanhar dele, de eu morder o calcanhar. Eu sou a antiga serpente. Eu sou a serpente antiga, a velha serpente. Eu sou um dragão. Eu vou matá-lo. Vou feri-lo. Mas sabe o que aconteceu? Apóstolo. Aconteceu algo muito forte. O que aconteceu? É que quando Deus criou o cordeiro, ele criou o cordeiro com a capacidade de aguentar a mordida de uma serpente e o veneno de uma serpente. Butantan, lá no Rio de Janeiro, descobriu que as ovelhas têm um antídoto no sangue delas. E, embora a serpente possa ferir as ovelhas vão cambalear, elas vão sentir o impacto, vão ficar meio cegas, mas o antídoto do sangue delas vai salvá-las da morte da serpente. Então Deus tinha que colocá-lo como cordeiro. Ele disse, como cordeiro, porque o cordeiro tem o antídoto para a mordida e para o veneno. Ele tem um antídoto para o veneno da serpente. Então, quando ele diz, se vocês beberem do meu sangue, a razão pela qual nós estamos na ceia do Senhor, todos os nossos cultos, que nós estamos na ceia, que nós estamos participando do seu sangue, a cada 30 dias nós estamos tomando o antídoto de um sangue, de um cordeiro que triunfa sobre o veneno de Satanás. Por isso, quando você falha da ceia, você passa a ter um mês terrível. Quando você rejeita a mesa do Senhor, você vai ter um mês muito horrível. Meu Deus, o sangue do Cordeiro feriu o seu calcanhar, mas o seu sangue tinha o antídoto para a sua mordida, para o seu veneno. Importante. E ele faz correr entre nós o seu sangue, e o seu sangue tem poder, porque ele não somente é um antídoto, mas também é o preço que ele depositou em cima do propiciatório da Arca, do lugar santíssimo celestial, do tabernáculo verdadeiro, o verdadeiro tabernáculo, onde estavam os 2 querubins do Éden, e ele teve que afastá-los, que eles perguntaram, quem é que vem aí? Quem vem aí? Onde está escrito isso, pastor Nelson? Ele entrou no santíssimo lugar, Isaías capítulo 63, quando ele vai entrar ali no santíssimo lugar, que os querubins perguntam, quem vem aí? Alto lá! Quem é esse que vem de Edom, de Bosra, do vermelho, com vestes tinta de carmesim? Aí ele responde, este que é glorioso no seu traje e que marcha e ostenta glória e força, ele responde. Aí ele, sim! Aí ele diz, sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Aí os querubins perguntam, por que a tua túnica está vermelha e as tuas vestimentas como daquele que pisa o lagar? Uvas no lagar? Aí ele diz, eu sozinho pisei no lagar, isto é, no Calvário, e dos povos, nem seus discípulos, se achavam comigo. Então eu as pisei na minha ira e as esmaguei na minha fúria, e o seu sangue salpicou, e as vestes foram manchadas, e também a minha túnica. Ele está mostrando aqui o dia em que ele morreu na cruz. Então ele está mostrando a sua entrada quando ele coloca o seu sangue no propiciatório. Quando ele coloca o seu sangue no propiciatório, quer dizer uma coisa muito importante. O que é? O Salmo 49 fala que é muito cara a redenção do homem. E que ninguém pode pagar a redenção do homem. Eu quero ler para vocês o Salmo. Está. Capítulo 49. Ele diz assim no verso 7. Nenhum homem pode, por qualquer meio, redimir a seu irmão. Nem pode dar a Deus um resgate por ele.
porque é demasiadamente cara a redenção da sua alma, ele jamais alcançaria recursos para tal, a fim de que viva para sempre e não veja a corrupção. Então ele está dizendo que todo homem vai ser comido pelos vermes. Não tem como, só tem uma pessoa que pode triunfar sobre isso. E quem é essa pessoa? A pessoa que não pecou. A pessoa que não peca, ela não há como ela ser comida pelos vermes, de jeito nenhum. Então, o preço que foi cobrado, veja só, o preço que foi cobrado para que ela pudesse ser redimida, o preço que foi cobrado foi preço de sangue. Foi preço de sangue inocente. Satanás sabia que todos os homens não tinham sangue inocente. Ele jamais, que o mistério estava escondido. Satanás não tinha nem ideia de que Deus tinha uma saída para essa situação. Então ele coloca ali. O preço é demasiadamente caro. E qual é o preço? Verso 8. Preço de sangue inocente. Preço de sangue inocente. Então o que acontece? Aqui há um detalhe importante que vocês precisam conhecer. Ora, irmão, se Satanás está pedindo o sangue inocente, você acha que Deus vai pegar o sangue do seu filho e colocar na mão de um sujo imundo como Satanás? Um abominável? Ele vai dar o seu precioso como preço para isso, que se Satanás tomou de Adão a preço de nada, e ele fala lá em Lucas capítulo 4 e em Mateus capítulo 4 também, ele diz, eu dou a quem eu quero, porque me foi dado a mim de graça. Então foi em fruto do engano. Então Deus teve que esperar um tempo dos homens para poder, nesse tempo dos homens, dar o troco da sua vingança. Então, sempre ele avisou. Toda vez que o sacerdote entrava, vou voltar aqui. Toda vez que o sacerdote entrava, veja bem, isso aqui é importante. Toda vez que o sacerdote entrava no tabernáculo, ele estava avisando o que Deus iria fazer com Satanás. O sacerdote oferecia aqui o seu sacrifício aqui, os sacrifícios, os animais, né? A cabeça cortada, imolada, ele oferecia aqui, mas ele sabia que ele tinha que entrar. Ele tinha que entrar. Ele tinha que entrar no tabernáculo. Ele tinha que entrar no tabernáculo. E o tabernáculo, ele tinha que avançar até chegar ao lugar santíssimo. Aqui era o lugar santo e aqui é onde estava a arca. A arca com seu varal, que é a cortina. Ele sabia que ele tinha que entrar, ele tinha que passar por esse primeiro véu, e ele ia com o incensário na mão aqui, o incensário na mão, que ele caminhava, que ele tinha que passava pela mesa, passava pelo candeeiro, passava pelo altar de incenso, e ele tinha que entrar aqui, e ele tinha que pôr o sangue em cima do propiciatório. Quando ele coloca o sangue, quando ele põe o sangue em cima do propiciatório, então ele está santificando o povo que está lá fora do átrio, esperando, tinha que estar santificando o povo. E esse sangue está redimindo. E era sangue de animal. Qual animal? Cordeiro. Vocês têm aí o cordeiro. O cordeiro agora despedaçado, o sangue dele tem que ser colocado aqui. Por quê? Porque quando Satanás, olha aqui coloca aqui o luzeiro, né? Exige esse sangue, aí Deus coloca esse sangue aqui. Ele não põe esse sangue nas mãos, de Satanás. Ele deposita em juízo. Por que ele deposita em juízo? Ele deposita em juízo
Depois vem juízo porque ele não tem autoridade para receber esse sangue. Por isso que o sacerdote tinha que entrar e avançar até lá. Por quê? Porque Deus armou uma armadilha para eles, uma trampa, como diz o espanhol. E quê? Porque ele só podia matar o pecador. Satanás só podia matar o pecador. Ele não podia matar o inocente. Não podia matar o inocente. Ele tinha que matar só o pecador. E na cruz do Calvário, ele mata o inocente. Foi isso que Deus armou para ele. Quando ele mata o inocente, então ele perde todo o seu direito de matar. Porque ele vence a morte aqui na cruz, vence a morte na sepultura, quando ele está ali, todo aquele sábado completo. Ele passa aquele sábado na sepultura. Então, nesse momento em que vocês estão vendo essa imagem, vocês estão podendo entender que Satanás não podia ficar com o sangue. Então, Deus tinha que dar a ele uma prova em juízo. Então, ele matou o inocente, porque nunca pecou. Você matou o inocente, então você perde o direito de matar. Então, o sangue permanece para sempre no Santíssimo Lugar. E essa é a visão tão preciosa, tão maravilhosa, tão gloriosa da obra do Cordeiro. Ainda temos mais uma aula para falar do Cordeiro dentro desse sacerdócio. Mas será na outra oportunidade. Que o Senhor Jesus, que se importa por você, te abençoe. Visite o nosso site, meujesus.org, e aí você tem todo o nosso material, especialmente o livro de soteriologia, o portal da teologia, e o portal da teologia, soteriologia e a episcopologia são 3 livros que tratam desse sacerdócio. E também tem a proscuneologia, que é um estudo só sobre o sacrifício dos animais, que fala sobre todas as ofertas, todos os dízimos e todas as primícias. Você precisa adquirir. Adquira todo logo de uma vez, os 12 livros. Agora vamos lançar mais 4 livros, que é sobre o Espírito Santo, sobre o evangelismo, e são vários outros temas que nós vamos lançar agora. Que o Senhor Jesus, que se importa por você, te abençoe. Obrigado por você fazer parte do método Hosana, conhecimento novo, todo mês. E é também o nosso modelo de teologia, que você está vendo, que é completamente bíblico. Muito obrigado. Que Deus te abençoe.